Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez, meus amigos, vocês por estarem aqui nos apoiando novamente. Obrigado mesmo. Lá no Insta, eu tenho aberto umas caixinhas de pergunta de vez em quando e muita gente tem participado, muito legal isso, pô. É bacana essa interação que a gente tem. Vou ver se eu faço algumas livezinhas por lá também. Então, mano, pô, sempre bacana estar contando com o apoio de vocês aí. E vamos lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos falar de futebol. É esse assunto que a gente não consegue ficar sem, né? E queridos, eu já falei pra vocês sobre a possibilidade de economizar energia elétrica, não falei? Eu falei que agora você que de repente tem uma conta de energia que ultrapassa os R$ 200, você pode economizar de 12 a 15% todos os meses com a sua conta de energia. Como que você vai fazer isso? A A2C Promotora, eles têm um serviço barra produto inovador para você fazer isso. E lembrando, pessoal, que não tem custo nenhum, tá? Você não vai pagar nada. Você vai economizar energia elétrica e você não vai pagar nada. Ah, Neto, mas o que é isso? É um novo serviço que eles fizeram uma parceria e eles estão disponibilizando para todo o Brasil. Existem alguns estados e algumas regiões que estão aptos a ter esse serviço e existem outras que ainda não estão aptas. Para você consultar gratuitamente como funciona isso, você pode acessar o link que eu estou colocando fixado nos comentários. Então acessa lá, de 12 a 15% de economia na sua conta de energia elétrica todos os meses. Vale para CPF e para CNPJ. Então, se você tem empresa e quiser utilizar esse recurso, você também pode utilizar esse recurso. Eu fiz uma simulação, cara, com a conta de energia aqui de casa e deu uma economia de mais de R$ 700 por ano. Link está fixado abaixo. Lembrando que não tem custo nenhum, nem de consulta, nem de adesão, nem de taxinha, não tem pegadinha nenhuma. É 100% gratuito. É só você entrar em contato com o pessoal da A2C Promotora, tá bom? Tamo junto. E meus amigos, eu fiz um vídeo ontem, que saiu aí na hora do almoço, que foi a seleção Opina Porco, né? Inclusive, pessoal, acessem lá. Pô, dá uma força, aquele vídeo teve pouquíssimos acessos, foi um vídeo que eu mandei uma mensagem especial pra vocês. Eu também fiz com um cenário especial, gravei lá na praia, então foi um vídeo bem legal, que eu falo sobre os melhores jogadores de 2024. Eu monto o meu time ideal de 2024. Então lá tem jogadores do Flamengo, jogadores do Palmeiras, Internacional, Botafogo. Então tá bem legal esse videozinho. Se você puder acessar e dar um apoio, assiste lá, mano. É um vídeo legal. Eu falei inclusive sobre isso aqui nesse vídeo ontem. Eu tô deixando o link na descrição. Vou colocar o link desse vídeo na descrição. Depois desse vídeo, cara, se você puder ir lá dar uma força, vai lá, mano, comparece lá que você vai gostar bastante do vídeo. Eu falei sobre a qualidade, né, do Gerson e coloquei ele, inclusive, na seleção aí Opina Porco, né, na seleção ideal de 2024. Falei sobre essa característica coringa e flexível que ele tem. Pra mim, um dos melhores jogadores do ano. Um cara que foi convocado pra seleção e tem dado certo. E que não ia demorar muito pra ele atrair holofotes de outras equipes. O Gerson é aquele cara que foi para a Europa, ele não conseguiu se concretizar dentro da Europa, voltou, retomou a continuidade, retomou o seu bom futebol, retomou o protagonismo, fez uma temporada absurda, excelente, tanto no Flamengo e também com as convocações da seleção brasileira, e novamente o mercado europeu se abre para ele. Informação ali, ó, do Paparazzo Rubro-Negro, que duas equipes estão interessadas no Gerson. É o Liverpool e o Real Madrid. Porém, o interesse do Real Madrid, ele é um interesse mais assim, ó, a gente tá de olho. Não tem nada formalizado, não tem nenhuma sinalização de proposta nem nada. Agora, do Liverpool, existe sim uma sinalização, ó. O Liverpool prepara uma proposta inicial de 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais na cotação atual por Gerson. A equipe inglesa ainda não fez a oferta, mas a oficialização deve acontecer em janeiro, assim que a janela de transferências abrir. Acho que isso aqui não é novidade para ninguém. E eu vejo hoje o Gerson como uma peça fundamental do ano de 2025 do Flamengo. Não seria nada bom para os caras perderem o Gerson agora.
O problema do futebol brasileiro ainda é esse. Aqueles jogadores que chegam, se destacam, os clubes brasileiros sofrem a consequência de vê-los sendo assediados por boas propostas. E o Liverpool é uma baita de uma proposta, uma equipe muito melhor do que a que o Gerson estava lá na Europa antes de retornar para o Brasil. E mano, mudando agora de assunto, pra vocês verem que aqui a gente sempre tenta ser o mais imparcial possível, a gente tenta tirar o clubismo de lado. Obviamente que quando eu falo sobre algumas situações do Palmeiras, claro que eu coloco a minha percepção, o meu sentimento também de um torcedor palmeirense, mas eu sempre falo aqui pra vocês, ó, a gente sempre tenta ser imparcial e tudo mais. E aí aparecem torcedores de outras equipes que falam que às vezes eu não sou parcial, que às vezes eu sou clubista. Só que o que eu falo pra vocês sobre o Botafogo? O que eu venho falando sobre o Botafogo desde que o Botafogo conquistou Libertadores e Campeonato Brasileiro, que eles conquistaram. Mas para eles assumirem um protagonismo, precisa muito mais do que a conquista em uma temporada. A conquista em uma temporada, ela não garante que o clube será protagonista de agora em diante. E aí o pessoal entra, né? Ah, você tá sendo clubista, pra você parece que só existe o Palmeiras, pra você parece que só existe o Flamengo, pra você parece que os outros são um coadjuvante do futebol brasileiro. Não é isso. Não é isso. Eu falo pra vocês que, na minha visão, as equipes financeiramente, estruturalmente, mais bem capacitadas do Brasil, sim, é Palmeiras e Flamengo hoje, em virtude das escolhas que eles fizeram no passado e que permitiram hoje esses clubes terem um alívio aí na sua questão financeira. Agora, para você ser um protagonista esportivo ao lado dessas duas equipes hoje, você precisa se provar não apenas com 1 ou 2 títulos na temporada, mas você precisa sempre estar ali na disputa. E é justamente o que o pessoal lá do canal do TF falou. É exatamente a mesma percepção daquilo que eu falo. Ah, eles alcançaram o título. Só que agora o trabalho tem que continuar. Não adianta pingar uma vez e parar. Não adianta, por exemplo, ser igual ao Fluminense. Pingou uma vez e no ano seguinte disputou. Luta contra rebaixamento. Você precisa fazer algo a mais do que isso. E eu vou colocar agora o que ele falou principalmente sobre a possibilidade de uma tríade daqui pra frente. Onde você tem Palmeiras, Botafogo e Flamengo em busca do protagonismo. E aí ele admite, inclusive, que tanto Palmeiras e Flamengo são protagonistas. Porém, o Botafogo ainda não. Então, eu achei de uma coerência muito grande a análise que ele fez. Porque é justamente isso que a gente fala aqui. Então, quando eu venho e falo pra vocês, ó, eu acho que o Botafogo ainda tem que se provar ser um protagonista. Isso vai acontecer nas próximas temporadas. Eu não tô sendo clubista, eu tô sendo realista. Tanto que os mano lá do Botafogo também tá falando isso. Eu vou colocar aí créditos lá pro canal do TF e aí a gente já volta. Bora lá. Depois de anos, sem a gente ver o nosso clube como protagonista no futebol nacional, a gente termina a temporada de 24 como principal protagonista, não só do futebol brasileiro, e sim do futebol sul-americano, ganhando os 2 principais títulos que nós poderíamos ter nessa temporada, tanto o brasileiro e também a Copa Libertadores da América. O grande X da questão agora é aquele velho ditado, né, que todo mundo fala: chegar no topo, beleza, mas agora o problema é se manter no topo. E é o que a gente quer que o Botafogo faça no próximo ano, de trabalhar para o Botafogo se manter lá em cima. Se manter lá em cima é o quê? Brigar, tem que competir. Tem que estar lá em cima. No meu ponto de vista, o trabalho que o Botafogo terá a partir de 2025 é de consolidação. É um trabalho de você se tornar top 3, top 4 do futebol brasileiro em relação a elenco, em relação a você estar sempre ali nas disputas, se tornar top 3, top 4 da América do Sul, para você sempre buscar beliscar um título por temporada. Se a gente vê as equipes que hoje são protagonistas do nosso futebol, elas tentam beliscar pelo menos um título por ano. Ano passado, aliás, nesse ano, né, que não terminamos o ano ainda, o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista. O Flamengo beliscou Copa do Brasil e Campeonato Carioca. O Botafogo conquista 2 títulos. Ano que vem serão 7 disputas que o Botafogo terá. Temos que conquistar pelo menos um título na temporada. Para quê?
para se manter como protagonista. O Botafogo hoje rivaliza com os dois times que se tornaram protagonistas nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo. São clubes que estão ali desde 2018, 2019, sendo os principais protagonistas do futebol brasileiro. O Botafogo conseguiu, nos 2 últimos anos, em relação ao Brasileirão, se intrometer. Brigou ano passado por culpa ali de problemas que o Botafogo corrige para esse ano, né, em relação à força do elenco, de como que você tratava em relação a técnico. Você não ganha competição na reta final. Mas esse ano a gente ganha competição. Esse ano o Botafogo conquista o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Entramos ali na tríade, nesse ano, dos principais clubes do futebol brasileiro. E agora o trabalho é se manter nessa tríade. Você tem clubes que trabalham para eles entrarem nesse nível, né? O Atlético Mineiro, que ganha 2 títulos em 2021, o Fluminense, que ganha a Copa Libertadores do ano passado, mas esse ano não mostra tanta força, acaba quase sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo tem que ter um trabalho parecido com o que foi feito tanto no nosso rival aqui do Rio e também na equipe da Leila Pereira, de se tornar um clube protagonista em todos os anos. Exatamente a mesma percepção que eu tenho. Ele falou absolutamente tudo. E é legal trazer esse conteúdo pra cá, porque é a opinião de um torcedor do Botafogo. Então, às vezes, os torcedores aí, ó, de Fluminense, Atlético, Botafogo, que ficam irritados por eu fazer algumas análises aqui, como nós falamos ontem sobre a situação do Fluminense e do Atlético Mineiro. Mano, a gente não tá falando por mal, não. A gente não vem aqui pra ficar dando risada e tal. Tem os vídeos ali com a zoeira e tudo mais, ok? Mas tem uns vídeos que a gente traz que é um papo sério também. Igual aquele que eu fiz ontem pra falar sobre o Fluminense. Tô achando um absurdo torcedor do Fluminense abraçando a ideia de SAF. Pô, os caras, mano, os caras estão abraçando a ideia de SAF. Da mesma forma como muitos torcedores atleticanos abraçaram há 1, 2 anos atrás a ideia de SAF. E aí até agora o que aconteceu? O que mudou no Atlético Mineiro? Não mudou nada. Não mudou nada. Mudou que tá mais desorganizado. Então, quando eu faço algumas reflexões, algumas percepções minhas aqui, não é para ser clubista, não é para menosprezar adversários. É para falar a real percepção daquilo que eu acho de maneira respeitosa ali. Vocês viram aí, o próprio torcedor do Botafogo, ele tem essa opinião também de que o Botafogo tem que se provar. E tem que se provar. E tem chances de se provar, tá? Tem chances de se provar. Se o John Textor continuar com o mesmo investimento, com a mesma oxigenação de elenco, com o mesmo vigor que ele teve nessas 2 últimas temporadas para organizar o Botafogo, eu acredito que o Botafogo sim possa continuar aí nesse crescimento e a gente pode ter uma tríade de protagonistas. Mas uma temporada ou outra só não vai garantir ser um protagonista. Porém, a continuidade é o que vai garantir isso. É um processo de construção. Ele não ocorre do dia para a noite. Ele não ocorre em uma única temporada com 1 ou 2 títulos. Você precisa de um tempo maior para que isso realmente aconteça. Tá bom? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.